Antes de nosso vídeo começar, inscreva-se, curta e compartilhe. Graças a paz, meus irmãos, boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo de número 15. Eclesiastes 3, 9 a 15 diz assim: Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isto para que as pessoas o temam. O que é já foi, e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Pai, nós pedimos que nesse momento o Senhor comunique a tua verdade aos nossos corações, de modo que eu e os meus irmãos sejamos edificados na fé durante esses próximos minutos de pregação da tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um certo tempo atrás, conversando com um amigo muito querido, um homem extremamente inteligente e muito admirável por isso, eu soube da parte dele o que o levou à fé cristã. E ele me disse naquela ocasião que o que chamou a sua atenção no Evangelho foi a sua compatibilidade com a realidade. Ele, digamos assim, um filósofo da vida, pensando sobre a sua existência, pensando sobre as coisas que o cercam, percebeu que tudo era muito frágil, que tudo era muito fugaz, que as coisas têm um prazo de validade. E isso, de certo modo, o fez perceber a sua própria fragilidade como ser humano. Então, refletir, ponderar, pensar sobre a vida como ela de fato é, fez com que esse meu amigo se sentisse muito pequeno, muito minúsculo, diante do mundo como um todo. E essa percepção dele o fez buscar algo maior, o fez buscar um sentido para viver, um sentido verdadeiro, um sentido que não é fadado ao tempo, mas que transcende o próprio tempo. Esse sentido é o próprio Senhor. Então, quando a gente lê um texto como o de hoje, eu penso que nós somos os mais felizes dos homens, porque o texto de Eclesiastes traz a reflexão que o meu amigo teve à tona em praticamente todos os seus capítulos. O livro apresenta um cenário desesperador. O livro traz um homem secular, um homem que não considera Deus e a sua vontade, e esse homem pensando sobre a vida
chega a conclusões desesperadoras. Como, por exemplo, a do verso 9: que proveito tem trabalhar arduamente, se no fim das contas o meu trabalho só vai produzir fadiga e cansaço para mim mesmo? Então, o livro de Eclesiastes, ele nos traz a vida, nos apresenta a vida como ela é. E diante disso, nós somos colocados entre dois caminhos, entre duas possibilidades. O primeiro caminho é o caminho do homem sem Deus, do homem secular. É o caminho marcado pela angústia e pelo desespero, de alguém que não tem um propósito eterno para dedicar sua vida. Mas existe um outro caminho apresentado pelo autor de Eclesiastes no final do livro, mas também aqui no texto que a gente leu. Caminho esse que também é percebido no todo da Bíblia, quando você entende a mensagem cristã. Esse caminho é o caminho do Evangelho. É o caminho do Evangelho de Jesus. Lendo recentemente um livro muito popular da nossa literatura, chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas, um capítulo muito pequenininho chamou muito a minha atenção na ocasião. O personagem principal, o Brás Cubas, ele estava com o coração desolado em virtude de não poder viver um grande amor. E aí, desesperado com a situação, ele retorna para sua casa. Lá ele encontra-se com o seu pai. O pai do Brás Cubas tinha arranjado um casamento com uma mulher importante da sociedade e, além disso, também tinha desenhado uma carreira política para o seu filho. Então, o pai de Brás Cubas estava em casa esperando o filho para poder tratar desses dois assuntos, que, de certo modo, iriam ditar como a vida daquele homem seria pelas próximas décadas. E o autor fala que quando o Brás Cubas chega em casa, ele cumprimenta o seu pai, mas não faz nada além disso. Ele, de certo modo, ignora o seu pai, ignora os assuntos que o seu pai tinha para tratar com ele. E ele faz isso porque a única coisa que ele queria naquele momento era tirar as suas botas que estavam apertando os seus pés. E ele diz que aquela sensação de alívio após tirar um calçado que apertava tanto o seu pé era uma sensação de muita felicidade. E com base nesse exemplo tão simples do cotidiano, que pode ser real para vocês e para mim, ele traz uma reflexão. Ele diz que muitas vezes o nosso sofrimento é justificado por nós mesmos porque nós temos uma certa esperança de recompensa no final. Mesmo que essa recompensa seja um alívio momentâneo de talvez alguns poucos segundos. Então, quando você não tem Deus, quando você não tem Cristo, o que sobra para você é isso. É se contentar com um pequeno prazer momentâneo. É uma vida, no fim das contas, sem muita esperança, sem muita expectativa. E essa visão, ela é questionada pelo autor de Eclesiastes logo no início do capítulo, quando no verso 9 nós lemos o questionamento que ele faz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Ou seja, trabalhei toda uma vida para no final dela perceber que o meu trabalho só produziu fadiga, só produziu cansaço. Trabalhei durante tanto tempo para no final outras pessoas que não eu mesmo
vão poder desfrutar daquilo que as minhas mãos produziram. Então, se o trabalho não é subordinado, submisso ao nosso Senhor, a Deus, ele perde seu total sentido. Por mais que o livro de Eclesiastes seja um livro milenar, ele é muito poderoso hoje em dia ao revelar os ídolos do nosso tempo. O livro de Eclesiastes vai falar sobre o ídolo do prazer sexual, o ídolo da realização profissional, o ídolo do poder, o ídolo da prosperidade e outros tantos. Só que o livro faz mais do que revelar os ídolos do nosso tempo. O livro também desmoraliza os ídolos do nosso tempo. Porque com questionamentos como esse, ao longo dos 12 capítulos, o autor de Eclesiastes vai nos mostrar como que as coisas desse mundo são insuficientes para nos trazer uma satisfação eterna. Então a nossa vida se torna um ciclo de busca por prazer e realização que nunca chega a um fim, porque nós nunca estaremos satisfeitos se não estivermos no centro da vontade de Deus. Então, em algum momento, os ídolos dos nossos dias, eles vão falhar, eles vão fracassar na tentativa de dar sentido, propósito e satisfação plena, completa ao homem. Então a ideia, meus irmãos, aqui do texto é que a vida que faz sentido, a vida que preenche o nosso vazio, é aquela em que todas as áreas são subordinadas a um único princípio: fazer a vontade de Deus para glorificar o seu nome. Se Deus não é levado em consideração no nosso dia a dia, se nós não pensamos nele para organizar cada mínimo aspecto do nosso cotidiano, tudo se torna sem sentido. Tudo se torna transitório, pueril. Então o autor vai nos mostrar que a gente pode até ter prazer no trabalho. No verso 12, ele fala isso. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar ao máximo. Aproveitar a vida ao máximo. Então, não é que as coisas do mundo são problemáticas em si. Não é essa a ideia dele. O que ele está nos ensinando é que, sem Deus, a alegria que essas coisas nos dão não são autossuficientes. Elas são limitadas. Então, irmãos, o ponto apresentado por ele é que até aquilo que Deus fez para nos abençoar, para nos trazer prazer e satisfação, quando colocado na hierarquia das nossas vidas na posição errada, se torna um problema, se torna uma fadiga. E o exemplo do trabalho é ótimo para ilustrar isso, porque quando nós vemos o texto de Gênesis 1, nós lemos que Deus, ao dizer que faria o ser humano à sua imagem conforme a sua semelhança, diz logo depois que isso deveria ser contemplado no dia a dia através do domínio do ser humano sobre todas as outras espécies. Ele deveria governar a criação. Ser imagem e semelhança de Deus tem a ver com governar, dominar a criação. Naquele contexto, esse é o sentido. E isso é feito através do cultivo da terra, através do trabalho manual
do ser humano. Porém, sem Deus, o propósito inicial estabelecido pelo próprio Deus para o trabalho se perde. E, consequentemente, o brilho, a relevância e a nossa alegria no trabalho também se perde. Por isso que, para um homem secular, a pergunta do verso 9 faz total sentido. Porque imagine, o trabalho cobra das pessoas esforço e tempo, mas ele retribui uma recompensa praticamente insignificante diante da sua própria exigência. Ele pede de nós muito e entrega para nós pouco. Essa é a realidade do homem sem Deus, do homem secular, que trabalha para outras finalidades que não honrar a Deus. O próprio Deus é visto, no início de tudo, trabalhando. Por isso que no sétimo dia ele descansa da sua obra, do seu trabalho. E quando Deus trabalhava criando a natureza, os luminares, os animais, a vegetação e o ser humano, ele dizia, e tudo está muito bom, e tudo está bom, porque o trabalho pode sim produzir coisas boas. Agora, sem Deus, o trabalho, de acordo com Gênesis 3, se torna fadigoso, o homem precisaria suar para conseguir o seu próprio sustento e, no fim das contas, tanto ele como o seu próprio trabalho voltariam ao pó, porque foi do pó que ele foi formado. Então, quando nos separamos de Deus e, consequentemente, separamos o que nós fazemos do propósito de glorificar o nome dele, tudo, inclusive o trabalho, que é só um exemplo aqui, se torna vão. Tudo perde o seu sentido. Agora, algo que chama muito a nossa atenção quando lemos o livro de Eclesiastes é a respeito da transitoriedade da vida. Ele vai falar que tudo é vaidade. E a ideia ali é tudo é pueril, tudo é uma espécie de neblina que em pouco tempo se desfaz, como se fosse nada. A ideia de vaidade, que é presente na maior parte das traduções, é essa. Tudo é transitório, tudo é pueril. E quando nós lemos alguém falando algo como capítulo 3, verso 2, há tempo de nascer e de morrer, de plantar e de arrancar, de matar e de curar, de derrubar e construir. Ou seja, tudo tem um ciclo muito determinado, tudo tem um tempo limitado, tudo tem prazo de validade. Isso faz com que a gente fique, de certo modo, incomodado. Pense, por exemplo, em uma pessoa que você ama. Essa pessoa vai morrer em algum momento. Você fica bem sabendo disso? Sabendo que aquela pessoa tem o dia de nascer, mas tem o dia de morrer? Sabendo que em algum momento você e ela vão ser separados pela morte? Pense no seu filho, pense na sua esposa, pense nos seus pais, pense em pessoas que você ama. Essa pessoa tem um prazo de validade, assim como você. Então, lidar com essa realidade de que as coisas têm um ponto inicial e um ponto final nos dá uma certa angústia. A gente fica incomodado com isso. Mas é uma realidade trazida pelo livro que é percebida por todo mundo. E o questionamento que a gente faz diante disso é: por que nós lidamos com a efemeridade da vida com tanto incômodo no nosso coração? Por que que saber disso faz com que a gente fique tão aflito?
Duas coisas são ditas pelo autor no verso 11. A primeira é que muitas vezes nós não nos submetemos à vontade soberana de Deus. Ele diz no verso 11 que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Eu acabei de falar sobre a vida humana. O salmista Davi diz que Deus escreveu e determinou cada um dos nossos dias antes mesmo do primeiro dele existir. Então Deus, em sua soberania, decretou o tempo que nós teremos aqui em vida. Só que mesmo assim a gente não lida bem com a nossa finitude. Por quê? Porque nós, em muitos momentos, não aceitamos o fato de que quem é soberano sobre a nossa vida é Deus. Nós queremos inverter as coisas. Nós pensamos assim: poxa, eu queria ficar mais um dia na praia. Eu queria ficar mais alguns anos com o meu pai, que morreu. Eu queria ter mais alguns anos, mais algumas décadas de juventude. Eu queria ter mais tempo. Eu queria que o tempo fosse 54 horas para poder fazer mais coisas. A gente não lida bem com os limites que Deus nos impôs. Por quê? Porque muitas vezes nós não nos submetemos à vontade soberana de Deus. No início do capítulo 13, ele vai falar sobre pares, como eu li para vocês. Ele vai falar sobre o tempo de rir, mas sobre o tempo de chorar. Sobre o tempo de abraçar, mas sobre o tempo de deixar de abraçar. Ele vai falar sobre o tempo de falar e sobre o tempo de ficar calado. Tudo isso tem uma ocasião determinada. Só que essa ocasião é determinada por Deus. É Deus que diz o tempo de nascer e o tempo de morrer. É Deus que diz o tempo de se alegrar e o tempo de chorar. É Deus que faz a terra produzir e é Deus que faz a gente esperar o descanso da terra. Então é Deus que governa sobre todas essas coisas. Porém, a gente não lida bem com isso. A gente não se submete a essa verdade. Uma segunda coisa que é dita pelo autor, nesse sentido de nos causar certo problema com a transitoriedade da vida, é que Deus nos fez conhecer, mesmo que só em uma pincelada, o sentimento da eternidade. Ele diz: Deus também pôs a eternidade no coração do ser humano. Então nós não lidamos com a finitude porque nós temos uma consciência dada por Deus a respeito da eternidade, a respeito de uma realidade que não é fadada à destruição temporal. Então a gente quer viver eternamente, a gente quer se alegrar eternamente. E aí, quando a gente se depara com a realidade em que isso não acontece, a gente fica angustiado, a gente fica aflito. Então, o que o autor está nos dizendo, irmãos, é que o homem secularizado, ele é o mais infeliz de todos, porque ele não tem a consciência de todas essas coisas, de que Deus está no domínio da vida dele e de tudo o que o cerca. O homem secular não tem essa convicção. O que resta para ele é pensar a vida pelas lentes do próprio coração. Então, o que nos resta diante de tudo o que é apresentado aqui é
se colocar debaixo da mão de Deus soberana, entender os propósitos dele para as nossas vidas e se alegrar acima de tudo nele. Ter, seja o trabalho ou qualquer outra coisa, como uma ferramenta de viver para Deus. Essas coisas que Deus nos dá são meios, são meios de nos fazer adorar e contemplar o próprio Deus. Caso não seja assim, caso essas coisas se tornem fins em nossa vida ou a nossa máxima prioridade, nós teremos os mesmos problemas que o homem secular. Nós teremos uma vida sem nenhum propósito. E essa questão da eternidade é tão importante para nos dar a compreensão de que Deus é quem está no trono reinando, que o autor completa o verso 11 dizendo o seguinte: Deus não nos deu a capacidade de descobrir todos os seus planos, é o que ele fala, ao dizer, as obras que Deus fez desde o princípio até o fim não podem ser descobertas por nós. O que ele está falando é, por mais sábio que eu seja, por mais inteligente e vivido que eu seja, eu não consigo, pelas minhas limitações de criatura, descobrir, contemplar tudo aquilo que Deus fez. Eu não consigo contemplar essas coisas, porque eu sou pequeno demais para isso. Paulo questiona, quem foi que conheceu a mente do Senhor? Quem sabe o que passa na mente de Deus? Ninguém. Porque Deus é Deus. Então, o autor bíblico nos chama aqui a um processo de humildade diante do nosso Deus, da compreensão desse Deus que é eterno, que é superior a você e a mim. E finalizando o texto, o autor vai falar sobre símbolos de alegria humana. Ele diz no verso 13 que é bom desfrutar de comida e bebida, que geralmente são símbolos que nos remetem à alegria, porque são coisas que Deus usa para nos trazer aquilo que é necessário para a nossa subsistência enquanto seres humanos. E ele fala que isso tudo é bom desde que você veja que essas coisas são dádivas divinas. Ele diz no final do verso, isso é dom de Deus. E o que é um dom? É uma coisa que você recebe do próprio Deus. Por exemplo, a fé é um dom, a Bíblia diz. A gente recebe a fé pela graça de Deus. Nós somos dotados do dom de crer. Ou seja, quando a gente pensa as coisas pela ótica certa, quando a gente vê que comer, beber e o que ele fala antes também, trabalhar, são dádivas de Deus, aí sim as coisas estão no seu devido lugar. Então, irmãos, o autor vai mostrar como a vida do crente, diferentemente da vida do descrente, ela é marcada pela esperança. O crente descansa no fato de que Deus faz obras que não podem ser vencidas pelo tempo, diferentemente do homem. Tudo que você produz, por maior que seja, é fadado à destruição temporal. Mas as obras de Deus, diz o autor, no verso 14, elas não são vencidas pelo tempo. Elas não estão subordinadas ao tempo. Elas transcendem o tempo. Aquilo que Deus decretou em seu plano não pode ser vencido e não pode falhar. O que nos cabe diante disso, da compreensão de que as obras do Senhor são superiores a todas as nossas obras. De acordo com o autor, o que nos cabe é temer a Deus.
No verso 14 ele diz: sei que tudo que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isto para que as pessoas o temam. Então, a convicção de que as obras de Deus são muito maiores do que as nossas deve nos levar ao temor. E temor é reverenciar alguém. Então, a nossa vida tem que ser uma vida de reverência a Deus por quem Ele é e pelo que Ele faz, meus irmãos. Como conclusão, o que a gente pode deixar é uma mensagem muito simples. Há uma saída para a desesperança da vida cotidiana. Há uma saída e essa saída é o Senhor. Essa saída é o próprio Senhor. Porque com a obra de Cristo lá na cruz, ele derrubou a grande barreira impeditiva que nós tínhamos até então, o pecado. De modo que agora nós podemos realmente ter a esperança de que experimentaremos plenamente a eternidade. Aquilo que é hoje só um gostinho no nosso coração será uma realidade na volta do Senhor. Nós viveremos uma vida eterna. É a promessa do Senhor. E nós conheceremos aquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Nós conheceremos a Cristo como ele nos conhece, afirma o apóstolo Paulo. Então, o que nos cabe até esse momento é viver uma vida de temor, reverência e submissão a Deus. Vida essa que deve ser regularmente alimentada pela promessa do Evangelho. Vamos orar?